Olá, delirantes! Como vocês estão? Hoje, Ei, alguém escuta esse negócio ainda? não sei. É O isso aí, delírio? vocês sabem? É. Ou eles pulam o Olá, delirantes e começa, né? Não, eu tô falando do delírio Não, em escuta geral, pô, sim, não da, escuta. não da Escuta. abertura, cara. É, porque, Escuta porque sim. antes a gente tinha bastante feedback, né? E ultimamente tem vindo menos, assim, mas. Eu vou. E aí, essa é uma indireta pra mim, porque quem dá o feedback sou eu. Mas não, semana passada não teve gente escutando porque eu esqueci de postar. Eu vou postar o da semana passada hoje. O Léo é foda. Essa é a agenda do delírio. É, É é, delirante essa agenda. Tem sido delirante essa agenda. É, porque eu tô fazendo um movimento também que tá meio que muito natural. Eu não tenho postado mais em rede social como eu postava. Eu tô muito off, na verdade, nesses últimos tempos. Sim. Cara, Mas eu isso não não significa que eu posto não tenho quase um nada. compromisso com o delírio e com vocês, né? Então eu realmente esqueci. Mas tá bom. Não tem problema. Vai pro ar de qualquer jeito. Podia ter Não, uma inteligência artificial pra me vai, lembrar. vai. Não, é que. É, Mas deve quando eu falo, não é chamar, você. chamar alarme isso, né? Caraca, muito bom, velho. É, rádio E você relógio, pode lembra? programar o horário? Quando eu era moleque, o despertador que me acordava pra ir pra escola era um galinho. Aí ele fazia. Sabe, tipo, desses de. Aí eu tinha que apertar. Aí eu apertava um botãozinho assim, a crista dele, eu apertava a hora pra parar de despertar. Aí a hora que eu apertava, ele falava assim: Good morning. Nossa, hein? Cara. O Vê meu, que louco. o meu despertador era uma música do Red Hot Chili Peppers. O problema é que aí eu comecei a descobrir que escutar essa música na hora que acorda te começa a ter nojo da música. É, porque você começa a ficar com um ranço da música. É Rancinho, fiquei natural. com rancinho da música. Olha que É. doideira. Ei, mas então, vamos lá. A gente estava falando um pouco disso aí, né? Que essa semana eu recebi um dos grupos aí que eu vou sair em breve. Eu não vou dizer qual grupo é, mas é um dos grupos dos quais eu vou sair em breve, é verdade. Alguém mandou um link de um vídeo do Jung falando, e eu falei do Jung falando um monte de abobrinha, né? Porque logo de cara, então eu já digo, não era o Jung, era um vídeo feito por inteligência artificial, mas é muito interessante, porque o vídeo é feito em preto e branco, né? Assim, eles pegam trechos ou fotos, né? Assim, e aí eu estava conversando com uma cliente hoje de manhã e ela falou que é muito mais do que eu imagino, pelo menos. Ela já viu pelo menos uns três, quatro, assim. Vídeos diferentes, e o Jung falando coisas que foram descobertas agora por sei lá quem. Botam lá assim, os filhos dos filhos do Jung descobriram um arquivo, botam isso aí e espalham na rede. E aí eu fui assistir um pouco. Assim, na verdade, quem mandou no grupo já dizia que era abobrinha, né? A pessoa já sabia do que se tratava. É, o grupo da Que bom. comunicação lá. É. Então ela mandou assim, a pessoa mandou dizendo, olha isso aqui, que horror, né? Assim, e aí eu fui ver assim, o vídeo é isso, né? Quem assistir sem prestar atenção, o que não conhece a teoria, se fudeu, né? Assim, É ou verdade, não, também né? descobriu a felicidade, né? Foda-se. É, também. Mas enfim, é difícil, né, cara? Eles Porra. chamam isso de deepfake, né? Se eu não me engano. Eles pegam uma foto e essa foto ela se torna. A inteligência artificial consegue fazer um vídeo dela mexendo a boca. E aí eles pegam um trecho de uma entrevista do Jung que existe, né? Por exemplo, a Face to Face. Aí a inteligência artificial copia a voz, a tonalidade, o timbre, e aí é só colocar o texto. Hum, Cara, e assim, na última aula introdutória lá acho que vocês ficaram sabendo, né? Na aula Uhum. introdutória lá do Valdemar, mas uma das coisas que rolou na discussão é que a pessoa que discutiu com ele, né, e que se exaltou, e que ficou, sei lá, né, falou assim, fez a seguinte pergunta, né, assim, fala um pouco aí sobre o fato do Jung ser ateu, ter sido ateu. Aí o Valdemar olhou e falou, ué?
Tipo, eu nunca vi isso. E aí o Valdemar virou pra mim e falou assim: cara, você já viu alguém, o Jung falar em algum lugar que era ateu? Eu falei, não. E aí começou a rolar um negócio, né? Assim, e aí no final ela veio com o celular, assim, e disse assim: mas tá aqui. Eu procurei. Eu procurei na internet. Falou o nome de uma inteligência artificial, agora não lembro qual é. Não foi o ChatGPT, foi Eu algum acho que era outro. o DeepSeek, DeepSeek. Acho que era o DeepSeek, é. Tá aqui no DeepSeek, dizendo que o cara era ateu. Assim, porra, bicho. Tu não lê um livro, né? Pega uma informação completamente Deixa aleatória eu ver solta aí, aqui. enfim. Vocês viram Fiquei curioso. que tá tendo bastante caso de psicose envolvendo inteligência artificial. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Tá, aumentou pra cacete. Léo, claro que aumentou a inteligência artificial. Começou agora? Sim, gente. Mas, digamos, comparado, né, a esses anos que já tem, o, o cara que já tem ele é prepotente, uma predisposição, ele começa assim, tem alguma coisa na Coca-Cola diferente? Ah, a Coca-Cola tem tal substância. Essa substância ela é encontrada onde? Eu posso relacionar a substância da Coca-Cola com, né, tipo, uma teoria da conspiração. O cara vai, criando e a inteligência artificial vai sempre dando um reforço positivo, né? Uhum. E fala Faz assim, a muito gente sentido. pode considerar isso. E aí, meu amigo? É. Bom, Bom, o cara. ontem o Trump anunciou a causa do autismo, né? Vocês não viram? É, eu vi isso, né? Assim, Tilenol. como ninguém viu isso ainda, gente, É, não tinha visto isso, eu não acredito nisso. E muito aí foi doido. Ó, interessante, porque logo que um dia antes, né, que ele foi, tava dando entrevista e tudo mais, ele falou alguma coisa sobre o autismo e a ação do Tilenol já tinha caído 6%. Cara, é tudo jogada, né, velho? É É, impressionante. é, é. Eu tava lendo, bom, assim, tô desviando, mas eu tava lendo que a jogada dele mesmo é desvalorizar o dólar, né? Eu não vou entrar nisso, não. Tá? E aí ele tá fazendo essa loucura toda aí pra desvalorizar o dólar. Mas enfim, fala aí, Rafa. Você ia falar outra coisa. não, eu coloquei, enquanto a gente falava aqui, eu coloquei no ChatGPT e no DeepSeek, muito objetivamente. Carl Gustav Jung era ateu? E a resposta de ambos eu achei bastante convincente. DeepSeek disse: excelente pergunta. A resposta não é simples, pois a relação de Carl Adoro Gustav Jung esse começo, é Você viu o excelente reforço pergunta. positivo? Olha, Maravilhoso, é isso. fala. para poder incentivar a gente a continuar conversando com ele, para prender a gente nele, né? Porque aí o que a gente faria assim, né? Por exemplo, porra, que pergunta de bosta, bicho. Assim, não é? Que pergunta. Mas enfim, fala aí. É, Se eu achasse que a pergunta é ruim, eu não sei se eu é porque eu achasse, não, não mas acho vai que lá. essa pergunta é ruim, Não, sinceramente. não é esse É, o ponto. Não é mas eu essa a pergunta. O Mas, ponto mas, mas eu entendo, mas assim, talvez eu não verbalizasse que pergunta de bosta, mas eu pensaria que pergunta de bosta. Não sobre essa pergunta, mas alguma pergunta que eu achasse de bosta. Mas aí, continuando. Aí ele fala: essa resposta não é simples, pois a relação de Carl Gustav Jung com a divindade e a religião era complexa e não se encaixa perfeitamente no rótulo de ateu ou teísta. De forma direta. Não. Carl Jung não era ateu no sentido comum da palavra. No entanto, também não era um crente tradicional. Para entender sua posição, é preciso entrar nos conceitos centrais de sua psicologia. Vamos explorar os pontos-chave. Aí vem um texto enorme, eu não vou ler, deixa pra lá, né? Aí eu só vou ler a última frase. Em resumo, Jung deslocou a questão de Deus do campo da teologia e da metafísica para o campo da psicologia, onde o importante não é o que é Deus, mas o que Deus faz na psique humana. Tô concordando com o chat, com o Correto, DeepSeek. correto. Tô concordando. Agora vamos ver o chat GPT. Resposta é bem parecida. Aí ele, o chat GPT, pergunto. Aí ele não fala excelente pergunta, ele vai mais direto. Sim. Carl Gustav Jung não era ateu, mas a sua posição em relação à religião é complexa e muitas vezes mal interpretada. Ele não se enquadrava em uma fé institucionalizada tradicional, mas também não negava a realidade do fenômeno religioso. Esses são alguns pontos chaves para entender. Aí também coloca um textão enorme, e aí vou ler a última frase também. Em resumo, Jung não era ateu,
também não era religioso no sentido eclesiástico. Ele se via como explorador da experiência do divino no inconsciente e via Deus como um arquétipo fundamental da psique humana, cuja vivência é mais importante que qualquer prova ou dogma. Gosto da resposta também. Gosto da resposta. Mas É, aí mas que aí é disso que se trata, né? Se trata do eu gosto da resposta. Só que aí tem uma É esse questão, o né? ponto. Não, porque é, aí o que acontece, o que aconteceu lá? ela Não, gostou ele da era resposta ateu. também. Ela gostou também da resposta. É. É Não, isso. mas, Fala, não, Léo. mas quando eu falo gosto da resposta, eu quis dizer assim, que eu acho Sim. que não tá inconsistente com a teoria, né? Mas se eu não conheço a teoria, a resposta pode ser só uma legitimação da minha fé. Fala, Léo. Então, eu acho que essa resposta, ela traz um terceiro ponto, que é o que o Jung trouxe. Acho que tem duas coisas aí. A primeira é, o Jung, pessoalmente, não tem como a gente falar, ele acreditava em alguma coisa, na tal coisa exatamente. O que nos parece é que realmente, né, ele tinha. Agora, todas essas duas respostas, elas caem muito na questão da teoria dele. A teoria dele, eu acho que não precisa ter a ver com a crença, né, nesse sentido. Ah, o que que eu quero dizer com isso, né? É que, à luz da teoria, a gente vai entender que são imagens psíquicas, né? A gente vai entender que está num campo da psicologia, e ao mesmo tempo, quem já leu Jung entende que esse campo da psicologia do Jung, ele está para além do que a gente chama de psicologia popularmente falando. Então é um pouco complexo isso. Mas também tem o Jung como pessoa. Desse eu não falo nada, né? Porque, não sei, teria que bater um papo com o velho pra falar, mas na moral agora, na moral. Ele era tão vago nisso, quando a É, gente fala assim, ah, não, né? não, porque o Jung, assim, ai, porque tá, mas tá escrito na porta da casa dele, invocado ou não, Deus está presente. Então isso prova que ele não era ateu. E beleza, assim, eu acho que são duas coisas aí que vão se borrar também. Ponto. Pra mim é esse intrincamento. Porém, todavia, entretanto, né? Contudo, essa resposta ela traz uma terceira via que quem pergunta não quer. E eu não estou falando dessa pessoa específico, né? Eu estou falando aqui Uhum. de um comportamento quase que generalizado hoje em dia. Não, mas eu quero saber se ele é ateu ou se ele não é. Ponto. Então, Bom, quem está pendendo para, né, fazer a sua massagem narcísica, querendo que ele seja ateu, vai ler e falar: ah, então isso daí é claro que é ateísmo. O chat GPT, né? Não é. E o outro não. O outro vai falar: nossa, isso daí é claro que ele acreditava em Deus. E provavelmente o meu Deus, né? E. Mas se a gente pegar a fala do próprio Jung, ele diz, né? Eu lembrar dele lá, a gente falou do vídeo face a face. Ele diz: eu não preciso acreditar, eu sei. E aí, quando ele fala, eu sei, depois aí muita gente para nesse ponto, né? Assim, mas ele continua explicando. Ele diz: eu não preciso acreditar porque eu tenho a experiência do fenômeno, né? E aí a gente chega nesse lugar onde é a experiência do fenômeno que conta, né? Assim, mas aí é isso que ela está dizendo. Aí a experiência dele com o fenômeno vira projeção de quem está assistindo o que ele está dizendo, Exatamente. né? É isso. Aí a Exatamente. pessoa projeta na experiência que ele teve o que a pessoa acha que é o correto, ou sei lá o quê. Que aí, se eu quero ser ateu e que ele seja também, é psíquico. Pronto. Pum, eu diminuo o próprio fenômeno da teoria junguiana nessa hora. E aí, quando eu falo, não, ele acredita em Deus mesmo, esse eu sei quer dizer que ele encontrou Deus e não sei o quê. Tem isso, né? A gente sabe que rola isso também, né? Às oxe, pra vezes pega caramba, pra só a caramba. parte do eu sei, né? Assim. E aí fala, aí, tá vendo? Ó, é isso aí. E aí também diminui o fenômeno, né? Se o É, lance é manter ambos, nenhum dos dois está sendo fiel à teoria. Minimamente à teoria, né? E aí é é, um problema, né, cara? mas o risco repousa nesse lugar de delegar à inteligência artificial a, o título de detentora
das verdades universais. Então, acho que o problema está em outro lugar. E, e assim, e é interessante tem um processo assim, paranoico ou talvez até alucinatório, de que assim, não, eu acredito, é aquilo que a gente já falou outras vezes, né? Pô, eu acredito nisso. Por quê? Porque é exatamente como eu acho que deve ser. Então, Nossa, falando nisso que você distorce, né? tá falando aí, eu tô há um tempo pra falar pro Zé. Hum, Ô, tô com uma vontade de escrever um artigo, Zé, contigo, Delírio e Paranoia no Brasil. bora, vamos? Porque, meu, nossa, tá demais, cara. E aí, Cara, não sei se. Não, fala aí, não, termina. e aí entra exatamente em tudo o que tá rolando nas notícias hoje. Não sei se vocês estão vendo entrevista, eu vi uma entrevista do Eduardo Bolsonaro agora, né? Ah, uma pessoa pergunta, e aí, como você vê o Trump falando, né, pro Lula que rolou uma química? Não sei se vocês chegaram a ver as Uhum. coisas. Ele falou, não, isso tudo é estratégico, ele vai chamar o Lula e vai dar um corretivo nele, porque ele faz isso, né? Cara, eu acho demais. É demais. Tá bom. Ah, Não, tá. eu ia falar de uns. Não sei se vocês já viram um cara que. É um cara, é um palestino que grava a conversa dele com pessoas em Israel. Você já viu isso? Já Não, viram isso? É um Nunca cara vi. assim, parece que ele é meio popular assim na rede social. Eu também não sei, mas enfim. E aí ele fala com pessoas de Israel. E cara, é é por muito louco, porque webcam? assim, isso. Ah, eu já vi, sim, já vi. Já viu? E aí ele grava. E aí ele tá falando, sei lá, com umas adolescentes lá em Israel e as meninas de 20 e poucos anos, às vezes menos, às vezes até menor. Fala assim, não, tem que matar bebê palestino mesmo. E ri assim, porra, que legal, matar bebê palestino, tem que matar mesmo. Sei lá por quê. Porque esses são os demônios, né? Assim, assim, É é nesse nível. assustador, cara. É É nesse nesse nível. nível? É um Nossa, aplicativo que medo, cara. É. que te bota randomizado, sabe? No encontro com Ah, alguém. imaginei que fosse alguma coisa assim. Provavelmente ele pegou o IP, né, de Israel e aí ele só cai com galera de Israel, igual a gente pode fazer, por exemplo, com o Brasil, entendeu? E é isso, aí tem vários, né, assim, e várias e as pessoas lá assim mesmo, assim. E assim, é muito doido, porque é todo um sistema de crença, é toda uma construção ideológica, né, assim, eu não tô falando que essas pessoas são escrotas, porque é muito além disso, É, né, assim, é o que a gente viu com o nazismo, a gente falou isso várias vezes, assim, né, eu já falo isso várias vezes, o nazismo ele não foi de um dia para o outro, foi, né, agora, pronto, a Alemanha nazista, foi uma puta construção ao longo de 15, 20 anos, né, assim, até estourar a guerra, e aí toda a história que vem depois da guerra, né, assim, toda a juventude hitlerista não começou quando Hitler, né, resolveu invadiu a porra toda. Não, foi muito antes, né? Então, toda uma construção ideológica de valor, de e atitude, tirando né? toda Assim, a construção arquetípica por trás disso, né, que vem a ter o nome depois de nazismo, né? A gente também não pode esquecer isso. Então a coisa o buraco é muito mais embaixo, né? Assim, é muito doido pensar nisso, né? bom, tudo isso porque eu tava falando, a gente começou falando do vídeo lá, do Jung falando da mulher. E cada vez Cara, mais a gente está se vinculando, né, a uma imagem criada por computador, por inteligência artificial, e menos aos seres humanos, né, cara? Olha que doideira isso. Que no É. fundo essa imagem ela só é um espelho narcísico nosso, né? Porque a gente está falando, porque junta tanto a inteligência artificial, que agora é como eu posso dizer, uma elaboração hiperdesenvolvida desse espelho narcísico. Agora ela entrega realmente o que eu quero ver e ela cria para isso, entendeu? E ao mesmo tempo eu sou inserido numa bolha que são os algoritmos em que eu não consigo sair. Tá lá lá, eu em, preciso agora fazer isso virar um livro. Tudo lá na porra da tese.
Só que eu falo especificamente, bom, eu falo da paranoia bastante, eu falo do fascismo. Eu falo que o líder fascista hoje é o algoritmo. Porque é muito doido, né? Eu brinco com essa imagem, porque assim, a figura do líder não precisa mais existir, né? Assim, a figura do líder ela se torna essa projeção narcísica. E eu uso a expressão narcísico, né? Assim, essa projeção narcísica na tela. Então, todo o direcionamento está ali, a liderança, né? Está ali. E aí todo o comportamento é manipulado a partir daquilo ali. Assim. A É, gente vira fascistas de eu mesmo. É, é isso. eu, Bom, sei lá, sei lá, eu queria, é que a gente cai nisso, né? Confesso pra vocês, eu tô muito enjoado de política. Tô com preguiça de falar, com preguiça de, tô um pouco cansado disso. Mas, eu queria comentar dessa coisa E- de inteligência artificial, né? Imagina eu Que que escutei o teve, Fux o dia inteiro esses dias aí. ah, nossa senhora, cara. Não, eu escutei, Mas eu tenho eu você certeza. atende gostava. ele? Não, se eu atendesse era uma hora só. Eu tava de férias escrevendo Seria melhor, né? o TCC, né? E aí eu falei, ah, vou botar aí pra escutar. E é bom que eu tenho uma advogada aqui em casa, né? Então ela ia comentando, né? Então é muito divertido quando isso acontece, pra mim. É quase que eu ver Olimpíadas. Desculpa, Rafa. Não, não quer dizer que eu não acompanhe de alguma forma, mas enfim, acho que, sei lá, uma ladainha, cara. É, o que eu ia falar é que lá no Congresso teve um cara que apresentou, acho que eu comentei o Tudelino, tô até meio perdido na história. Comentou quando a gente gravou, só eu e você. Ah, é verdade, eu falei. Então, puta, então vou ser É. repetitivo. Deixa pra lá, então. Ah, já É, foi, já. tá, já foi. Tá bom. Eu acho que eu escutei essa história também. Será que foi porque eu escutei vocês? Deve ter sido. Não sei, é porque na cabeça dele ele tava homenageando Jung, foi super polêmico, o pessoal não gostou. Não teve tempo para fazer pergunta, enfim, não foi ampliada a ideia, mas ele achou que ele estava fazendo uma coisa muito legal existe há Muito quem bom. tem achado muito legal, inclusive, eu achei uma bosta, sinceramente, né? Teve um cara que aconteceu isso também, chamado Oppenheimer. Ele achou que ele tava fazendo uma parada muito maneira. Eu achei uma merda, cara, sinceramente. Sim, não o sistema em si. O tema é impressionante, assim, a que ponto chega, né? Como os caras estão se desenvolvendo essas paradas. É interessantíssimo nesse aspecto. Mas sério mesmo, cara, que a gente vai ficar conversando com um computador? A minha questão Sério? não é nem só isso, né? Assim, a minha questão é assim, até que ponto a gente vai chegar nisso tudo? Porque próximas eleições, a gente vai ter que duvidar de todos os vídeos que os candidatos, dos candidatos nas redes. Ah, Léo, não, dá pra diferenciar. Não dá pra diferenciar. Se for uma Não, coisa, não, não. né, bem trabalhada, não dá, entendeu? Não dá, né? E hoje, né, que tem gente aí, 15% do Brasil, isso é um número bem exponencial, bem considerável, que fica contando o dedo do Lula pra ver se tem 10 ou tem 9, vai nadar de braçada nisso, cara. Vai acreditar de um jeito jamais acreditado, sabe? A gente tá entrando num momento em que ou a gente leva a sério o que o Jung fala lá na natureza da psique, que é um dos capítulos lá, vida, espírito, espírito e vida, alguma coisa assim, em que a gente está encarcerado e ao mesmo tempo livre, mas só que dentro do universo da psique, tudo é imagem. Ou a gente começa a considerar isso e começa a perceber que o que está passando por mim, o que eu estou recebendo e o que eu estou refletindo é imagem e eu preciso trabalhar isso. Ou então a projeção vai comer solta. E cada vez mais a gente vai se tornar reativo, né? É um momento muito perigoso, porque o chão
né? A ideia de referência concreta, a referência, né, de tudo está sendo apagado. E agora? A gente podia deixar a inteligência artificial votar já. Né? Porque assim, já deixa, ué. Resolve aí, algoritmo. Cara, a coisa que eu mais Quem é que gosto vai de ser? O inteligência. que não é muito doido, Não, assim, não, se não acho pensar, não. né? Assim, que na verdade, de certa forma, já acontece, mas a partir de uma manipulação, Rafa, talvez chegue o ponto em que alguém diga assim, vamos deixar o algoritmo resolver? Porque o algoritmo resolve tudo mesmo. Assim, então, Rafa, deixa. Escolhe aí, quem é? joga aí no chat GPT quem que ele votaria em 2026, Lula ou Tarcísio? Ele vai falar que ele não vota. É, Eu não sou humano. Um dia eu perguntei pra ele se ele tinha consciência. E ele? Ele falou que não tinha consciência. rindo por trás, né? É Do porque tem outro lado, ele algumas que tava rindo. não estão se deixando desligar, né? Vocês viram essa notícia? Tem umas Eu vi inteligentes. uma. Doideira. Não posso votar, nem tenho preferências políticas, mas posso ajudar a analisar diferenças de propostas e perfis eleitorais. É, essas coisas. Escreve assim: haja como uma pessoa. Tô zoando. Haja como um bolsominion. Haja como alguém consciente. Caraca. Fudeu. Eu gosto muito daqueles quadrinhos que mostram a inteligência artificial já em robôs, assim, né? Com armas. E aí apontando para um cara e fala. E o outro fala: não, esse não. Esse me dava bom dia. Sabe? Muito bom. Porque tem gente que É, deve xingar, né, cara? Este me falava obrigado. Pra onde iremos? o Difícil. Rafa parece estar meio triste. Rafa tá triste. Ah, sei lá, na verdade eu tô. É isso. Em algum momento o Léo estava falando, eu acho que a gente. O nosso viés, eu falo disso assim. Tem um cliente que eu converso sobre isso bastante, assim, que o nosso viés é o viés do indivíduo, né? Assim, da relação com o indivíduo. Então, e eu acho que é isso que se perde praticamente em tudo, até dentro da psicologia, daquilo que, né, sei lá, da psicologia junguiana. Tipo, né, a hora que vira aquela história, a gente já repetiu isso tantas vezes, mas caralho, bicho, tem que ficar falando disso, enfim, que é o fenômeno que está na minha frente, é a imagem que está na minha frente, é como esse indivíduo lida com essa imagem, e não o que eu acho que é certo, o que eu acho que essa imagem significa, ou que, sei lá, que caralho, né? É claro que o Jung fala lá, porque quando a gente vai para a dimensão arquetípica, ele mesmo usa essa expressão, existem símbolos mais ou menos fixos, senão não dava para a gente falar da dimensão arquetípica, mas ainda assim, é como esse indivíduo lida com essa porra dessa imagem, E isso é né? difícil, né, cara, de da gente adentrar. E eu vejo, eu percebo isso até no, quando a gente está dando aula dos cursos, né? Provavelmente, eu já vi acontecendo do Zé, do Rafa também. Mas assim, eu vou falar da minha experiência, né? Eu tô dando curso de mitos com o Val agora, e aí a gente traz um. A gente tem feito assim, primeira parte do curso, da aula, eu trago como se fosse um caso, uma historinha do cotidiano. E aí a gente vai vendo os atravessamentos, né? O cara deu um pé na bunda da mina, né? E aí, como te atravessa isso? Né? A pessoa levanta a mão e fala, é o ânimos, aquilo ali é a ânima, a persona tá ali, e não sei o quê. E aí eu começo, tá, mas e aí, o que que você achou da pessoa? Né? Você gostou, você não gostou? Você achou que ela teve a atitude certa? Você achou que não teve? Você gostou da atitude? Você riu junto com esse que riu? Você chorou junto com esse que chorou? O que que aconteceu contigo
diante dessa imagem, dessa história, dessa narrativa, né? Aí a pessoa volta e fala: então não é o Animus, sabe? E assim, eu não tô falando de uma pessoa, eu tô falando de algumas pessoas, né? Tem gente que pesca o que eu tô falando e aí traz, né, o atravessamento. E aí começa a ficar mais interessante. E eu percebo que isso é grupal. Chega dois, os dois primeiros, assim, começam com essa racionalização, eu começo a tirar essas racionalizações e aí vem. A galera se solta. Mas, sabe, tem que ter esse passo agora antes da gente se entregar mesmo, né, para a imagem. E muitas vezes eu trago, né, o meu atravessamento. Nossa, mas você sabe que na minha vida aconteceu isso, me reverberou desse jeito, que não sei o quê, e babá. Aí a pessoa, aí eles sacam, sabe assim. Mas antes, volta para teoria, né? É como se a teoria fosse uma defesa no final das contas, da própria imagem. Esse lance de ir pra teoria, quando você chama a experiência da pessoa, eu concordo com você, cara, é bem comum, assim. Então, não quero saber de ânimo de complexo, tá. Eu falo o seguinte, né? Eu sei que eu não tô totalmente certo ao falar isso, mas é por ter um caráter pedagógico. Assim, cara, pra que a gente sabe teoria? Pra escrever artigo, monografia, dissertação, tese, é pra isso que a gente conhece teoria e conceito. Pra atender, não. Pra atender, a gente simplesmente trabalha com a experiência do sujeito, né? Naturalmente que para poder entender o que é essa experiência do sujeito, tem todo um campo teórico que fundamenta o entendimento dessa experiência, mas não é para debater teoria. Já vi assim muita gente falando: "Ah, não, que, sei lá, vai estudar Jung, porque eu já faço análise há 5 anos." Tá bom, então você faz análise há 5 anos, espero que seja uma boa análise, porque se você está na sua análise para aprender teoria, tem alguma coisa errada com a sua análise. Agora, se você quer fazer análise num curso de pós-graduação, tem alguma coisa errada com a sua intenção com a pós-graduação. Então, você tem que separar o joio do trigo, né? Então, Eu tô se você quer lembrando, homenagear o Jung, construindo uma inteligência artificial para emular um terapeuta, talvez você possa até fazer isso. Só não cabe, não cabe chamar de homenagem a Jung, né? Enfim. eu tava lembrando de um dia que o Zé tava dando aula e eu tava escutando de ouvido, né? Que quem tava tendo esse curso era a Gabriela. Aí o Zé falou: e aí? A pessoa levantou a mão e o Zé falou: e aí, o que que você projetou? O que que te atravessou aí? Aí a pessoa falou: nada. Não é, eu não apresentei nada, não. Ué, mas por que que ela Cara, levantou a e mão? foi muito louco, porque eu passei aquela aula aí de 2 horas explicando como é que funciona essa porra desse mecanismo. Aí chega no final, isso e isso, aquilo, interpretando, sei lá que porra que ela estava interpretando, o cara. E aí eu pergunto: o que que você projetou aí? O que que é seu nessa história? Não, eu não projetei nada, não. Foi muito Será que legal. ele foi cozinhar, fazer a janta? Às vezes foi isso, né? Pode ser, não estava lá. Chegou no final e pensou: ih, eu tenho que interpretar esse sonho aqui? Ah, eu voltei dessa viagem com a coleção da Barbara Hanna, que a gente não tem em português, né? Praticamente. Acho que tem 2 livros da Barbara Hanna em português que eu tenho conhecimento. A biografia e um outro sobre imaginação ativa. Acho que só. Mas ela tem muita coisa, né? É muito, e assim, eu voltei carregado. Trouxe tudo, porque eu li pouco, né? Ela tem uma enciclopédia sobre o ânimos. Não sei se vocês já viram isso aqui. Não, São dois disso aqui. São dois caramba. livros desse aqui. O Que Animus, legal. volume 1 e volume 2. Eu acho que ninguém escreveu sobre o Animus tanto quanto ela, pelo que eu Muito olhei legal. assim. Impressionante. E ela fala, eu comecei a ler esse aqui, e logo no começo ela fala isso, ela está falando do conceito, e ela fala assim, estou resumindo, né? Ela fala que, é claro que é isso que o Rafa falou para a gente, o conceito é importante, não é na prática clínica, a gente não vai ficar conceituando, não é disso que se trata, mas ele pode servir de porta de entrada. Se ele serve de porta de entrada para o fenômeno, Legal. é legal. Mas na maioria das vezes o que acontece é que ele fecha o fenômeno. E aí é que fode. É, concordo. Né? Então, se você usa, seja lá o nome que a gente quiser dar para aquilo, a gente está chamando de conceito, né? O ânimo de porta de entrada para o fenômeno, para a experiência, show. E aí eu Mas normalmente complemento. não é isso que rola.
é porta de entrada muitas vezes quando o indivíduo não tem acesso à teoria do Jung. Você traz para um cliente que, sei lá, é de TI. Você fala, pô, tem uma coisa chamada complexo, que ele atua de uma forma autônoma e ele vem falar coisas para você. Isso já aconteceu na minha clínica. Ele Sim, traz a imagem, ele amplia, ele é, conversa, ele cria diálogo e tal. Agora, às vezes, né, a imagem começa aí com outro cliente que é junguiano. Começa aí, de repente ele fala, isso é um complexo. Pum, é. aí matou. Essa é E a aí a ânima. dificuldade, e aí a dificuldade de manter a porta aberta, porque mesmo esse cara, né? Ah, legal, então entendi. A partir do conceito de complexo eu entro no jogo, daqui 2, 3 meses, sei lá, tô falando com tempo qualquer, Pode ser pode ser também. na sessão seguinte. Ah, porque é a tendência da consciência, né? A tendência da consciência é cristalizar. Não, isso aqui é um complexo. Caralho, bicho, mas peraí. Né? Assim, aí Mas, a gente. você É sabe, o nosso trabalho, né? assim, você sabe que para público leigo, Léo, assim, que não é do Jung, cara, eu vou te falar que raramente, posso falar com convicção, raramente eu falo alguma coisa de conceito. Raro, raro. Eu Eu também. falo do conceito de um outro jeito. Falo assim, do tipo, ah, porque tem uma coisa dentro de mim, então, mas é essa coisa que você tem que conversar. Sabe? Tipo, É, mas eu não isso fico, ah, mesmo. porque isso é um complexo. Nunca, nunca, É, cara, isso nunca. é raramente mesmo. Eu também faço isso. Mas na verdade, para esse indivíduo, né, para esse cliente, ele estava interessado no Jung, entendeu? E aí eu, Super. Não quer dizer que não possa falar, é, lógico, não é isso que eu tô falando, né? mas é isso mesmo. E aí assim, essa coisa, né, isso que tá em mim, né, tudo isso eu também utilizo a mesma linguagem praticamente do cliente nessas Uhum. horas, né? Até é questão de espírito, né, já a pessoa vem trazendo, né, a linguagem mais espiritual. Eu uso muito a linguagem da religião da pessoa, mas o que que não sei o que lá, o que que o Jesus fala, o que que o Espírito, o que que o Ogum falou, cara, eu vou muito naquilo que ela tem, assim, porque que é importante, né? Então, é isso, né? Essas paradas aí. Mas enfim, tá bom, gente? Tá bom, tá bom. É, Let's tá Gostei bom. dessa go. coleção da Bárbara Hanna, achei bem legal, bem legal. É, cara. Nossa, eu comprei um monte de coisa. Tem muita Comprei coisa sete fora, livros né, dela. cara, que não chegou aqui ainda. Ah, e Hum. eu comprei sempre quis esse, não tá aqui, está na outra sala, sempre quis. Que é, eu até comentei com vocês, né? Que é a publicação do Sincronicidade com o texto do Pauli, João. Eu sempre quis ler esse texto do Pauli, cara. Eu Você nunca achei em lugar você nenhum, mandou, nunca achei. você mandou Enfim, no grupinho nosso. no nosso grupo, né? Cara, esse encontro aí, eu estudei um pouco, né, pro TCC lá do Didata. É maneiro, velho. É maneiro. Mas é E tem muito tanta coisa perigoso. por trás, cara. Tem tanta É, coisa. Impressionante. é muito perigoso para quem, para entender errado. E aí Ah, cair na É muito questão. fácil entender errado. É porque assim, ele tá misturando física quântica com psicologia analítica, entendeu? Então, daí para um discurso mais superficial, egóico, muito fácil. é assim, ó, entendeu? Quero ver, eu vou chegar nesse. É a pilha de livros, é a pilha de livros que eu vou chegar nos próximos anos. É a pilha de livros de sincronicidade que eu já li, quero reler e outras coisas que eu não li ainda. Bora Bora, tomar um tchau. cafezinho para atender. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.